comentado aqui nas edições do Agricultura BR, a produção maior ou a expectativa de produção maior na América do Sul, principalmente motivada por uma Argentina que neste ano não deve ter quebra, pelo menos de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Também em relação ao que vem acontecendo com o sistema dos portos, as inspeções lá norte-americanas e mesmo com o Brasil trazendo aí uma expectativa de redução na sua safra, ainda vem com uma safra muito grande. Para entendermos o que vem ocorrendo no mercado e na visão de um operador norte-americano, nós conversamos agora ao vivo com Aaron Edwards, ele que nos fala ao vivo agora. Aaron, nossa primeira entrevista do ano, então um ótimo 2024 para você. E vou te fazer uma pergunta bem direta. Quais motivos ou parâmetros que trazem essa pressão para o mercado da soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde e ótimo 2024 para vocês também. É uma excelente pergunta. É importante ver a notícia dos três grandes produtores e exportadores de soja, que é Estados Unidos, Brasil e Argentina. Então, a Argentina está tendo uma safra mais regular. Ano passado eles tiveram meia safra. O principal ponto que isso é importante é no mercado de farelo. Então, o mercado de farelo ele teve uma forte recuperação no fim do ano passado, novembro, aí já em dezembro trabalhando em queda, continua em queda até hoje, com a expectativa que a Argentina vai voltar a exportar volumes de farelo similar, não ao ano passado, mas ao histórico mais longo. Então, o farelo está sofrendo um pouquinho o preço em função do desenvolvimento regular, ou melhor, da lavoura argentina. Os Estados Unidos ainda está com estoques muito apertados, os mais apertados dos últimos 5 anos. Então, tem esse fator e o grande ponto de interrogação em relação a preços é o tamanho da safra brasileira. E para responder a pergunta quem que está vendendo, o principal peso de venda está vindo de especuladores que começaram o ano novo e decidiram vender soja. Eles estão com a maior posição vendida em Chicago desde 2020. Então, essa é a pressão que está derrubando os preços dos especuladores. Aaron, quando nós olhamos para o que a América do Sul pode produzir, e nós aqui no Brasil nós estamos com estimativas de consultorias privadas que trouxeram já essa estimativa para baixo. Esse é um fato que nós temos. Entretanto, tem recebido chuvas em algumas áreas de produção no Brasil e outras continuam com chuvas irregulares. Ao mesmo passo, nós temos a Argentina com bom desenvolvimento de lavoura, até com melhora dessa campanha. Na prática, quando nós olhamos o equilíbrio de oferta e demanda, como que esse cenário vem neste momento para a soja e a sua formação de preço? É uma excelente pergunta. Então, a formação de preço da soja tem Chicago, também tem o prêmio. O que nós vimos nessa última derrubada de preços, Chicago, especuladores vendendo e o prêmio se estabilizando ou até em algumas praças se valorizando. Isso é muito atípico, nós estamos na véspera da safra, esse é o momento onde geralmente o prêmio completamente desaba, perde 20, 30, 50, 100 pontos, porque a safra está chegando e o premium fica bem ruim. Não tem acontecido. Então, o preço em Chicago caiu, o premium ainda traz sustentação. Isso me faz pensar que o comprador está nervoso. Então, se isso for o caso, o comprador está nervoso, vai ter uma certa sustentação ou por Chicago ou pelo prêmio no mercado físico assim, vai ter uma certa sustentação. Dito isso, para a gente ter uma arrancada de preços, a projeção oficial do USDA, da Conab, projetava um aumento de 15 milhões de toneladas. Então, para a gente ter uma mudança de expectativa global sobre a soja, a gente tem que tirar essas 15 milhões de toneladas e continuar tirando. E, para mim, o fato que nós estamos em patamares de preços similar ao ano passado, o mercado está negociando próximo. Quem acha que a safra está 155 está vendendo a arrancada, quem acha que está 150 ou pior está comprando.
e é nessa faixa que nós estamos negociando. Pessoalmente, eu acho que a gente deve ter um relatório favorável para preço na sexta-feira, e isso pode reverter ou desencorajar essa pressão de venda pelos especuladores. Mas nós precisamos mudar a opinião dos especuladores para Chicago subir. E para essa opinião dos especuladores melhorar, né, precisa ter algumas argumentações para esse mercado, não é, Aaron? Aaron, no seu entendimento, nós já passamos pelo melhor momento, pensando aqui no produtor brasileiro, pelo melhor momento para a comercialização da safra 23-24, ou ainda a gente pode ver cenários, bolsões, janelas de comercialização interessantes, mesmo com essa soja aí já bem abaixo dos $13 o bushel? Eu recomendei vendas ao longo de todo 2023. Nós tivemos umas 3 ou 4 oportunidades, movimentações próximo de $14, e eu recomendei vendas em todas essas ocasiões. Então, o que eu faço um plano comercial pré-safra, as vendas que devem ser feitas antes da colheitadeira rodar, essas vendas já deveriam estar todas feitas. Não tem desculpa, na minha opinião, por você não estar com uma porcentagem considerável vendido, com uma média em dólar próximo de $14. O mercado até foi bastante gracioso em relação a isso. Para a soja que pode ser armazenada, segundo semestre, não precisa de caixa, a soja que você projetou e projeta todo ano para você vender na entre-safra, ainda tem muito chão. A gente ainda precisa colher no Brasil, precisa plantar nos Estados Unidos. Qual que vai ser a área dos Estados Unidos? Será que vai ter? E geralmente nós temos sustentação e boas oportunidades de preço no período do plantio dos Estados Unidos e ao longo do desenvolvimento da cultura. Então, falar que a alta já passou, que perdeu a oportunidade, é precoce. Dito isso, nós não estamos naquele mercado de euforia que durou uns 3 anos, que era sempre mais alto, mais alto, mais alto. Nós estamos em um mercado que está transicionando para um mercado de baixa, e as oportunidades, elas vêm mais rapidamente, precisam ser aproveitadas de forma mais agressiva. Isso já em 2023 era verdade, eu acho que ainda mais em 2024 vai ser o caso. Então, é um momento que você tem que estar muito pé no chão e estar pronto para vender quando a oportunidade de mercado surgir e permitir a venda. Mas hoje, essa semana, para mim, não é momento de desespero, é um momento talvez de travar o prêmio e torcer para Chicago subir. Mas dificilmente o prêmio e Chicago vão andar na mesma direção durante os próximos meses, na minha opinião. Se Chicago subir, eles vão tirar do prêmio. Se Chicago cair, o prêmio vai trazer uma certa sustentação. O preço médio vai ser melhor se Chicago subir, mas dificilmente durante o período da safra brasileira, Chicago e prêmio vão caminhar juntos na mesma direção, na minha opinião. Aaron, nós temos aqui no Brasil, olhando para o mercado interno, algumas expectativas. Uma delas, inclusive, é uma elevação no consumo de farelo de soja, um ligeiro aumento para esse consumo, e uma expectativa também de alta no preço do milho no mercado interno, até porque o Brasil produz menos em 2024, tanto em primeira quanto em segunda safra. E aí eu trago essa informação para a seguinte situação: a capacidade que o Brasil tem, que o produtor brasileiro tem de armazenar seus grãos, no caso, soja e quem sabe até milho, durante essa safra, buscando uma alternativa de negociar melhor a campanha durante o ano de 2024. Primeiro, essa estratégia é válida ou o custo pode ficar maior na hora de trazer esse impacto de vendas e o custo de armazenamento? O ditado, o mercado é cheio de regrinhas que funcionam 60% do tempo, né? Dito isso, o ditado vende a safra curta. Então, se você está numa região que teve fortes prejuízos, provavelmente nesse local você vai ter um prêmio relativamente forte no período da safra, e às vezes é melhor só vender. Se no teu local está ruim a safra de soja foi curta, já vende logo.
o mesmo do milho. A nível mais nacional ou internacional de preços, se você tirar 20 milhões de toneladas de produção de soja, que, como muitos estão falando, justifica preços mais altos, provavelmente acima de $14, e se você tirar 20 milhões de toneladas da produção de milho safrinha do Brasil, tudo mais constante, você vai ter o menor nível de estoques finais a nível mundialmente em 8 anos. Então, pode ser que, se realmente tiver uma quebra de 20 a 30 milhões de toneladas de soja e também uma quebra de 20 a 30 milhões de toneladas de milho, safrinha, aí sim nós podemos ter um cenário onde internacionalmente tem um choque de escassez e nós temos uma outra rodada de bons preços, excelentes preços. Isso ainda é possível, mas se só tiver quebra ou na soja ou no milho, provavelmente o que vai acontecer no curto prazo é quebra de soja, o preço de soja aumenta, ele é vendido no argumento que vai plantar mais área de soja nos Estados Unidos. Quebra só no milho, milho sobe, vai ter mais área de milho nos Estados Unidos, porque nós estamos em processo de recomposição de estoques mundiais.